Olá, um excelente dia para todos vocês. Eu tenho certeza que nesse vídeo eu corro um sério risco de ser cancelado. O pessoal vai falar, você se acha? Mas é a verdade, doa quem doer, custe quem custar. Eu vim contar aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivi. Se você não acredita em profecia, se você não acredita que Deus fala, que Ele ainda fala nos dias de hoje, então esse vídeo não é para você. Mas se você não acredita e fala, peraí, vamos ver se isso é verdade. Deixa eu entender essa história. Meu nome é Mileide Pedicino e eu vim contar sobre o amor de Deus. Eu vim contar sobre a beleza de quem Ele é. É claro que eu ainda não conheço por inteiro, até a própria palavra diz que nós agora, conhecemos em partes, mas um dia estaremos face a face com Ele, conheceremos e veremos como Ele é. E eu anseio por esse dia. Por enquanto, no primeiro vídeo eu falei para vocês como Deus mudou a minha percepção de infância, de me achar parecida com um personagem, com algo ou com aquilo que as pessoas dizem e ele transformar para um parecer daquilo que ele via. Mas essa história não ficou por aí. Ainda teve uma continuação e nem eu esperava. Passou um tempo depois desse período que o Senhor me falou, sobre a Maria do Bálsamo, a Maria que despejou ali mirra nos seus pés, falar ali, sobre a história da Maria e me dar uma comparação que ele me via diferente. Não que eu era ela, mas que eu tive atitudes que foram aceitas diante de Deus. E que aquilo que falavam de mim, ele estava dizendo apenas, deixe-a em paz. E eu tenho certeza que essa palavra também falou com você. Se você ainda não ouviu, volta lá, assiste o vídeo 1, porque é muito rico tudo que o Senhor fala, tudo que ele ensina. Mas vamos lá. Depois de um tempo, teve um momento em que o Senhor, novamente, eu passei por uma situação muito difícil. E tirando, a situação ali que eu já perdi um bebê e tirando a situação ali de alguns momentos com a minha filha em hospital, esse momento que eu vivi foi um dos momentos muito difíceis da minha vida. Até porque eu não sabia o que fazer, não sabia como me comportar diante daquela situação. Parecia que tudo que eu acreditava, tudo que eu esperava estava por um fio. E você ser questionado por algo que você acredita, e quando é só você, é uma coisa. Mas eu fui questionada por aqueles que eu lutei a minha vida inteira. Por alguém que eu não esperava ouvir. Não que estava errado. Um filho, ele tem o direito de questionar. E você ser questionada por aquilo que você acredita, quando é só você, é uma coisa. Mas quando você é confrontada pelo que você acredita, e a situação mostra o contrário, e aqueles que você ama, os seus filhos, aqueles que te observam, vê falar desse Deus. E aí eles falam, tá mãe, o Deus que você falou, tudo aquilo que você falou, cadê? E eu lembro que um dia muito duro da minha vida, olha gente, só não vou falar que foi mais duro do que quando eu perdi meu filho, porque a morte não tem volta, né? E mas foi um dia muito ruim, muito duro. E eu ouvi a minha filha falar assim: "Mãe, eu paguei um alto preço por te obedecer". Eu sei que foi ali no calor da emoção, mas naquele momento acionou em mim um gatilho de peraí, quem eu sou? Eu me transformei naquilo que eu temia, eu me transformei naquilo que eu não queria, naquilo que eu passei, não é assim. E aí eu saí aquele dia chorando e falando com Deus, e eu falei assim, Senhor, eu me tornei naquilo que eu não queria. Tem uma pessoa na nossa família que ela fez muitas coisas ruins, né? Não é de todo um mal, porque Deus ele transforma, muda, mas num período da nossa vida, principalmente na infância, essa pessoa fez muito mal pra gente. E quando alguém na família faz algo ruim, como a gente tem essa pessoa, então alguém sempre levanta e fala, parece fulano, tá fazendo igual ciclano. Então a gente tem, e essa pessoa tem um apelido, então me chamavam pelo apelido, e eu saí na rua chorando. E eu falei assim, Senhor, eu me transformei naquilo lá. É, e eu não consegui vencer. Eu me transformei naquilo, tá vendo? Eu não queria ser assim, Senhor. Então o que eu faço? E saí chorando, triste.
E quando eu tô muito angustiada, cada um tem o seu refúgio, né? Alguns deitam, outros vão na casa de um amigo, outros vão beber, outros vão curtir, outros vão distrair a cabeça. Naquele dia, como muitos dias na minha vida, eu só pensei em ir para um lugar, para a casa de Deus. Eu não lembro se naquele dia tinha culto na minha igreja, provavelmente não. E eu falei assim, bom, eu preciso de um lugar, eu preciso ir para algum lugar. E eu fui numa igreja, e andando assim sem rumo, cheguei numa igreja ali, sentei, e a pessoa começou a pregar. E essa pessoa começou a falar. O Senhor começou a falar fortemente no meu coração. E essa pessoa, em algum momento, falou assim: vai e fala para essa pessoa isso, isso, isso. E eu falei assim: Senhor, meus filhos não me ouvem mais, porque se eu falar, eles não acreditam mais. Eles querem ver, eles não adianta eu falar. Aí o Senhor falou assim para mim, e na pregação, né, desse pregador, falou assim: vai lá e fala. E era até a passagem de Mardoqueu e Esther, né? E Mardoqueu fala assim para Esther: se você não ouvir, nas minhas palavras, tá, gente? Se você não ouvir, Deus vai trazer livramento de outro lugar. Deus, ele não precisa. Talvez, Esther, você só esteja aí para cumprir o que o Senhor falou. E naquele dia, muito angustiada, eu falei: Senhor, eu não posso falar mais nada. Porque se eu falar, Senhor, e eu angustiada, e o Senhor falou assim para mim: você não é essa pessoa. Você não é essa pessoa. Eu fiz algo novo em você. E os seus filhos não estão rejeitando você, mas estão rejeitando o que você representa. Estão rejeitando a mim porque você está falando de mim, você está crendo, você está acreditando. Então eles estão cansados, eles estão, vamos dizer assim, bravos, não com você, mas com aquilo que você representa. E você tem sido boca minha na casa. Eu falei: mas eles não acreditam, Senhor, eu não quero falar. E minha outra filha estava passando por uma outra situação, e eu tinha que falar com as duas. Eu falei: elas não vão me ouvir. Senhor, não usa alguém, usa um profeta, usa alguém para falar com as minhas filhas. Põe alguém para dar um conselho. Elas não vão me ouvir, Senhor. E o Senhor falou: fala. Fala o que eu tô mandando. E eu cheguei em casa, falei: olha, você falou que pagou um alto preço por obedecer. Mas porque você só conhece o preço de obedecer, você não conhece o preço de quem desobedeceu. O preço de quem desobedeceu é muito mais caro, dói muito mais, arrasta por toda a vida. E falei o que o Senhor mandou eu falar. E a outra, minha filha, foi a dor mais difícil, né? Porque ela, enfim, né? Tinha uma questão com o rapaz, queria, e o Senhor falou com a gente. E eu falei: como que eu vou falar isso? Vai falar que aí, ó, é uma mãe crente bitolada, que não quer saber, né? Não quer ouvir. E aí eu fui e falei também o que o Senhor mandou. E olha só, eu fui pro culto. Aí eu já tava na minha igreja, né? Já tinha passado a semana e eu fui pro culto muito triste, muito triste. Eu fui chorando demais. E mais uma vez eu estava com um olhar para mim que não era o que o Senhor tinha. Eu me olhava como aquela pessoa que fez mal para minha família. E Deus, eu no culto não falei nada pro meu pastor, ninguém sabia o que eu estava passando em casa. E eu chego no culto, o pastor fala, prega, e ele fala assim: vem aqui na frente, quem deseja uma oração. E eu fui. Quando eu fui pra frente, o meu pastor orou e ele falou assim: enquanto eu orava por você, eu via você com uma foto sua na frente de uma máquina de Xerox. E você colocava aquela folha para tirar a Xerox. E quando saía do outro lado da folha, não era a sua imagem, era Jesus. E eu comecei a chorar. E eu falei assim... Eu ia falar, né, o nome da pessoa. E eu falei assim: eu não sou isso, eu não sou isso. Então, ao longo da minha história, por várias vezes, por uma situação,
por um problema, por um desafio, por uma dificuldade, por ver meus filhos sofrer. Porque, gente, quando você tem que ser fiel com a sua fé, quando é pra você, você enfrenta, você faz. Mas e quando o desafio de crer, de confiar, passa pelos seus filhos? Você tem que dizer algo que você sabe que vai doer o coração deles. Como você reage a uma situação tão difícil? Como você reage a algo tão doloroso? O Senhor, ao longo da história, da minha história, ele teve que ir ajustando, falando: filha, eu te vejo assim. Então, mais do que a Maria do bairro, então mais do que a Maria Madalena, ele nos chama para ser parecido com ele. Em Romanos 8:29, está escrito assim: porque aquele que já tinha sido escolhido por Deus, ele também separou a fim de se tornar parecidos com o seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. E é aí que vem também uma outra passagem que diz que assim como fizeram com ele, faria conosco, porque se rejeitaram a ele, vão nos rejeitar. Então é claro que para um pai, para uma mãe, a gente quer ser aceita, a gente quer ser bem visto, bem quisto pelos nossos filhos, principalmente quando a gente decide deixar ali nossos prazeres, nossas vontades para ir servir a Deus. É claro, não somos perfeitos. Ao longo da minha caminhada eu errei muito com os meus filhos. Poderia ter feito diferente. Mas eu também reconheço quantas coisas, quantos caminhos eu estava que era errado. E o Senhor foi alinhando, foi consertando. Para eles, a mãe que eles viam naquele dia era ruim, mas só eu e o Senhor sabe quem eu era e quem ele vem transformando, que eu estou ainda num processo, que aquela outra era muito pior. Mas é claro que eles estavam vendo aquele momento e aquele momento doía. Mas não foi aquela fala que me tornaria na pessoa ruim ou má, mas que eu entendesse que quem o Senhor me chamou para ser era ser parecida com Jesus. Eu tinha chamado para ser parecida com Jesus. Você também tem esse chamado. Você também é chamado para se parecer com o Filho de Deus, com Jesus. E não é fácil você todo dia ele conserta algo e você lê a Bíblia e é como um espelho e você olha e fala: ai meu Deus, tô vendo uma sujeirinha aqui, tô vendo uma coisa aqui, você vai consertando. Não é fácil. Mas, e não que eu já tenha conseguido, mas eu estou nesse processo. Eu creio nisso. E eu quero que você alinhe, que você entenda e alinhe a sua identidade com aquilo que Deus te chamou para ser. Você não é aquele parente ruim que disseram que você é. Você não é parecido com aquela tia que faz aquilo, aquilo outro. Você não é parecido com fulano, com ciclano. Aproveitando, falando de tia aqui, eu tenho uma tia que eu não conheço. Meu pai é filho, tem vários irmãos homens e ela é a única mulher. O nome dela é Lúcia. E eu não conheço ela. Minha mãe fala bastante, fala: você é parecida com a Lúcia. E eu defendo a minha família, né? Eu sou uma pessoa bem assim. E minha mãe fala isso, né? Que às vezes, né, quando essa pessoa fazia um mal assim pra minha família, pra minha mãe, a minha tia vinha e defendia, falava: eu quero ver você fazer, né? E ela defendia ali. Então muitas pessoas falam que eu sou parecida com ela. Eu também sou muito parecida com meu pai, né? Em características físicas e no restante também pareço muito com ele. Então eu vejo assim que as pessoas querem nos rotular porque você parece com fulano, porque você é fulano. Não! Você é a imagem e semelhança de Cristo. Ah, mas eu pareço tanto com fulano. Eu sou igualzinha. Não, não, não. Eu sou igualzinha ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu sou parecida com Ele, assim como Ele é. E ele decidiu colocar em mim esses cachinhos, ele decidiu colocar em mim essa minha personalidade, esse meu jeito.
Eu sou parecida com ele. E aquilo que eu ainda não sou, que o sofrimento, que os problemas, que as situações me fizeram mudar ali a rota da minha verdadeira essência, da minha verdadeira identidade, aquilo que as pessoas veem, que elas rotulam e falam, você é isso? Não, não. Isso aí foi só um desvio, algo que eu me permiti fazer, deixar, mas não, essa não sou eu vou voltar para a minha verdadeira identidade. Minha verdadeira identidade está em Cristo Jesus. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Não o que dizem por aí. Não importa se a pessoa está chateada, se a pessoa está triste, não importa o que digam. Você é filho de Deus. Você é irmão de Jesus. E você precisa se parecer com seu irmão mais velho. Você precisa se parecer com seu pai verdadeiro, com seu pai do céu, aquele que te gerou antes da fundação do mundo, aquele que te fez segundo o desejo do coração dele. Eu sei que a gente olha assim para nossa vida, vai buscando e fala assim, peraí, mas são tantas situações, eu tô tão longe de casa, eu tô tão longe do caminho, eu tô tão longe do meu pai. Mas lembra da passagem do filho pródigo? Dá tempo de você voltar. Dá tempo de você voltar. O pai tem para você anel, roupa nova. O pai tá preparando um banquete, uma festa. Volta para casa, dá tempo. Porque você é parecida com o seu pai. Você é parecido com Jesus. Volta para casa, tá na hora. Um excelente dia para vocês. Querendo Deus, até o nosso próximo encontro.